E, tá. Então, é uma alegria bem grande de estar aqui nesse encontro com vocês. Eu não vou chamar de live, porque está todo mundo cheio, de saco cheio de live, eu acho, né? Foi essa fala de alguns. Então, vamos dizer um encontro especial para mim, muito especial pelas parcerias. Primeiro, porque eu vou estar falando de um tema que para mim é muito caro, eu me identifico muito, acho que tem a ver com o meu jeito de ser e estar no mundo, do jeito que eu acredito no mundo, mas principalmente porque eu acho que porque hoje em outras oportunidades, quando podia falar, a gente ia falar sozinha, né? E hoje a gente vem com as parcerias, que eu acho que tem a ver com esse momento da pandemia também, né? Das reflexões que a gente tem feito. E para além de a gente olhar o sofrimento, a dor os incômodos do isolamento social, eu, pelo menos, tenho tentado ver quais são as lições que eu tenho que aprender aí dentro, né? E uma das coisas que me chegou de várias formas, me chegou pela necessidade mesmo de repartir, de ter mais braços para dar conta do que tem que fazer, me chegou pelas leituras, me chegou eu participo de um grupo também que a gente está trabalhando, estudando mais a fundo a cultura indígena. Ontem ainda tivemos a entrevista com uma indígena e ela fala o tempo todo da vida de comunidade, né? Ela fala o tempo todo, quando eu estudei não foi para mim, foi para a comunidade. Quando eu conquisto alguma vitória, não é para mim, é para a comunidade, e me parece assim que é algo que a gente precisa resgatar. E mesmo que não sejam parcerias, e aí quando eu falo em comunidade, eu falo parcerias, né? A gente precisa, a gente hoje, a tecnologia nos permite criar umas comunidades que não são tão físicas, né? Mas são comunidades, pelo menos na minha. Agora eu já estou falando por mim, na minha compreensão, né? E poder fazer a parceria e dar a mão para a Mônica, que está lá no Rio de Janeiro, e dar a mão para a Fernanda. Agora tu está em Porto, Fernanda? Ou está na Arca? Está em Porto. Então, mas enfim, é uma alegria muito grande assim de poder encontrar pessoas que acreditam no mesmo ideal que a gente e a gente sair semeando juntos, né? Então, porque a gente fala, quando a gente agrega mais pessoas, a nossa fala ganha força, a nossa trama fica mais forte. Então, para mim é uma alegria poder vir com a Mônica, que ela já estava falando um pouquinho antes, defendeu o mestrado ontem, né, Mônica? Falando do mindfulness, né? E a Fernanda Poleto, que também trabalha, poetisa, educadora, enfim, tem uma trajetória bem bonita aí, trabalhando duas pessoas que eu admiro e respeito pelo trabalho que fazem, e a gente poder vir fazer juntas essa conversa, né? Então, eu vou passar a palavra para elas um pouquinho. Antes de bom, passo para elas, depois eu volto mais um pouquinho. Mônica? A Mônica do Conexão Natureza, né? Oi, meninas e meninos que eu vi que tem já. É um prazer assim estar com vocês hoje. Eu tenho aprendido demais com vocês, educadoras, e com as crianças, né? Então, vocês têm me inspirado muito a essa mudança, essa trajetória, a criação da Conexão Natureza, que é um coletivo que vocês hoje já fazem parte por estarem aqui, né? Nesse coletivo, a gente tem oferecido os encontros virtuais gratuitos, temos cursos virtuais também, com aulas abertas, gratuitas, encontros presenciais, né, formativos. Eu estava falando que quando eu voltei a estudar e me interessar pelas temáticas de criança e natureza. E como eu sentia a falta de cursos nessa temática, eu procurei oferecer esses cursos, procurei saber quem eram as especialistas,
né, e convidá-las. Então, hoje eu tenho a parceria da Rita, estou com a parceria da Fernanda, e ao final eu conto um pouco mais, né, do que a gente tem na plataforma. Então, quero agradecer também por estar aqui com vocês, a confiança da Rita, que eu tenho aprendido demais com ela, meu povo. Vocês aí que já conhecem um pouquinho da Rita sabem bem, né? Então, ela tem sido uma inspiração aqui. É isso, fico muito feliz. Eu venho da região amazônica, hoje eu moro no Rio de Janeiro. Ontem defendi o meu mestrado. Eu utilizo também práticas meditativas para reconectar as crianças à natureza, né? Principalmente as crianças do ensino fundamental e os jovens, né? Do ensino médio e da faculdade. É isso. A gente vai se conhecer mais, né? Ao longo de toda uma história que começa agora, tá bom? Um beijo grande para vocês e vamos curtir aí essa apresentação da Rita e da Fernanda. Fernanda, quer falar um pouquinho? Dar um oi? Um oizinho, né? Tá me ouvindo? Então, Sim. ótimo. Que bom estar com vocês hoje. 3 mulheres, imagino que a maioria que esteja aqui nos ouvindo também sejam mulheres professoras que sustentam a vida, né? Que sustentam a educação, que é esse lugar de afeto e de cuidado, e por isso, muito obrigada, porque nós temos que falar para nós mesmas e reforçar o quanto nós somos importantes para essa sociedade e para uma mudança social, para um melhor bem viver, né? E para falar de parceria, então, né, que a Rita começou a falar, eu acho que a palavra parceria, ela simboliza muito o que a natureza vem nos dizer, o que a criança traz também, e espero que com essas pesquisas todas nossas, nesses 2 temas de criança e natureza, a gente possa se dar as mãos mesmo, né? Se dar mais do que as mãos, né? Mas é porque as mãos, elas simbolizam muito essa ciranda que as crianças constroem juntas e dançam com o corpo e com a alma e com o espírito para trazer um momento especial do círculo, que esse momento seja esse lugar de parceria, de um círculo virtual que a gente, né, nessa situação toda do mundo está, mas que os nossos corações e as nossas vontades de enxergar a criança e enxergar a natureza como a beleza do ser humano também, né? Esteja presente nesse encontro. Obrigada pelo convite, gurias. Eu que agradeço. Bom, gente, eu vou seguindo. Só para... Eu não sei se... Eu acho que nem todos a gente teve já contato, não sei se todos me conhecem. Eu sou Rita, professora da Rede Municipal de Novo Hamburgo, professora da Educação Infantil. Eu sou professora na Rede de Novo Hamburgo há 25 anos. E eu acho que a vida inteira eu trabalhei muito encostada com esse tema. Mas agora, eu acho que os últimos 14 anos para cá, muito intensamente pesquisando e estudando essa relação da criança com a natureza, né, ocupando diferentes lugares, na escola, na Secretaria de Educação, acompanhando o trabalho de outras professoras também. Hoje na escola, com atendente, quer dizer, hoje nenhuma de nós está lá dentro da escola, né? Esperamos esse retorno em breve. E aí também eu já encaminhando, assim, parando de fazer apresentações, e, né, vamos ao ponto. Também queria dizer assim que eu venho compartilhar um pouco da minha trajetória, não trazer uma verdade, dizer este é o caminho tem que ser esse. Mas eu queria que a minha trajetória pudesse inspirar vocês para algo que eu acredito e que cada escola que nós temos, depois eu vou ler ali, assim, eu acho que são 6 escolas envolvidas, participando, depois quero citar o nome de cada uma, agradecendo a presença, né? Também por isso a gente faz questão de unir, porque para a gente saber que não está sozinho dentro desse tema. E que a gente pode buscar parceiros. Então, eu posso buscar parceiros lá na outra escola, saber como é que eles estão fazendo, o que está dando certo lá,
o que para mim é difícil, mas eles conseguiram fazer, como conseguiram. Então, por isso também é importante que a gente esteja aqui em maior número de escolas, podendo acompanhar isso, né? E falar, então, que é uma inspiração. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Saio um pouquinho, depois eu volto, porque me agonia um pouco não poder ver vocês. Eu fico nervosa, assim, não sei falar só para a tela. Mas queria, então, trazer hoje, né? Nós temos a participação aqui. Trouxe um balanço ali, é um balanço que a gente, para quem vem fazer formação no espaço aqui da minha casa, a gente brinca um pouco. Então, eu trouxe ele, assim, deixando uma inspiração, porque a gente está com esse desejo de sair do isolamento, né? De poder ir para fora e balançar um pouco. E eu quero que esse momento dessa nossa conversa também traga a leveza e a alegria da vida, da gente criar uma expectativa boa de futuro aí para o que vem, assim que a gente puder sair do isolamento social, embora que agora estamos com alguns retrocessos porque não fizemos bem ele, né? Mas vamos adiante. Então, registrando a participação das EMEIs Bem Me Quer e Docimel, lá de Parobé. Bom, eu ia dizer para dar um oizinho, mas eu não consigo ver a tela, mas de qualquer forma, abra o microfone e dê um oi, para a gente saber, pela movimentação, quem é de lá. Bem Me Quer e Docimel. Oi, bom dia. Não, Oi, desculpa que eu já comecei errado. Bem Me Quer é de Estrela. Bem Me Quer é de Estrela, Docimel e Favo de Mel de Parobé. Já comecei errado. Bem Me Quer é de São Leopoldo. Bem Me Quer é de São Leopoldo. Ai, meu Deus. Não, é Arco-Íris que é lá de Estrela, vixe? Desconcentrei tudo. Perdão. E a escola Zé Carioca, que é aqui que é de Novo Hamburgo, aqui mais próxima, né? Então não sei se as meninas estão por aí. Então, é importante vocês saberem que diferentes municípios que nós estamos aqui reunidos, conectados com a mesma proposta e podemos nos comunicar, né? Então, essa live está acontecendo hoje, esse encontro está acontecendo por insistência da Aline, diretora da EMEI Bem Me Quer, de São Leopoldo. É um grupão grande, né, Aline? Pelo que ela me disse, são quase 100 professores. E aí eu disse, eu vou fazer, e aí eu também vou chamar outras escolas, que são a Docimel e a Favo de Mel, lá de Parobé, com quem a gente tinha encontros agendados, e eles não puderam acontecer em razão da pandemia. Mesma coisa Zé Carioca, aqui de Novo Hamburgo, e mesma coisa EMEI Arco-Íris, que é lá de Estrela. Então, a gente faz uma conversa por aqui, para que a hora que a gente sair do isolamento social, a gente ninguém tem ideia de como que a gente vai sair, como é que vão ser os progressos disso, se a gente volta esse ano, se não volta mais, mas para pelo menos a gente ter essa expectativa de retorno, de pensar o desemparedamento, de a gente pensar ir para fora, de estar em contato com a natureza de novo. Gente, para entrar no assunto, eu trouxe aqui também, deixei ali uma imagem de um passarinho aqui do meu jardim. É o suruquá variado. E aí, para começar, para ir entrando no assunto, eu vou pedir licença para vocês. Vou tirar o suruquá agora. Vou colocar e vou mostrar para vocês esse livro do Monteiro Lobato, que é o livro do Saci. Eu vou ler um trecho dele para trazer a inspiração para começar a nossa conversa de hoje. Passado o quintal, vinha o pomar, aquela delícia de pomar. Por que delícia? Porque as árvores eram muito velhas. E árvore, quanto mais velha, melhor para a beleza e a frescura da sombra. Árvore nova pode ser muito boa para dar frutas bonitas, baixinhas e fáceis de apanhar. Mas para a beleza, não há como uma árvore bem velha, bem craquenta, com os galhos revestidos de musgos, líquens, parasitos. Certas árvores do pomar tinham donos. Havia a célebre pitangueira da Emília, as 3 jabuticabeiras do Pedrinho, a mangueira de manga-espada de Narizinho e os pés de mamão da tia Anastácia. Até o Visconde tinha sua árvore,
um pezinho de romã muito feio e raquítico. O resto das árvores não eram de ninguém, eram de todos. Eu vou pular um pedacinho e vou adiante. Então, ele vai entrando, né? E os passarinhos? Havia? Oh, tantos! No tempo das laranjas, o pomar enchia-se de sabiás de peito vermelho, amigos de cantar a célebre música de sabiá, que os pais vão ensinando aos filhotes, sempre igualzinha, sem a menor mudança. E havia os sanhaços de cinza clara, e as saíras azuis, e as graúnas pretíssimas, e muito canário da terra, muito papa-capim, tizil, pintacilgo, rolinha, curruíra. E aí vou pular mais um pouquinho para ir adiante. E... Que coisa interessante, vovó, Pedrinho disse um dia. Repare que eles sempre cantam ou gritam juntos. Um faz uma parte e o outro faz o acompanhamento, como no piano. Isso ele está falando sobre o João de Barro. E era assim mesmo. São tão antigos que até para cantar, cantam a duas mãos, como dizia a boneca. Certo ano, o casal resolveu construir um ninho novo em outro galho da paineira e durante 15 dias, o divertimento dos meninos foi acompanhar de longe aquele trabalho. Os dois passarinhos traziam da beira do ribeirão um pelote de barro no bico e ficavam ali a colocar aquela massa no lugar próprio, no lugar próprio, e a bicá-la 100 vezes para que ficasse bem ligadinha. Enquanto um se ocupava naquilo, o outro voava em busca de mais barro. Nunca estavam os dois no mesmo serviço. Revezavam-se. À tardinha, interrompiam o trabalho, cantavam o dueto com toda a força e depois se acomodavam no ninho velho. Tia Anastácia vivia dizendo que nos domingos eles não trabalhavam. Mas, infelizmente, os meninos não puderam tirar a prova de uma coisa tão linda. Então, por que eu trago esse trechinho do Saci falando do terreiro, do quintal deles? Porque eu acredito que a gente precisa resgatar esses quintais, embora no ambiente urbano, principalmente dentro da escola. Olha a beleza que ela vai falando ali, dos detalhes das árvores, da riqueza de passarinho. Hoje em dia a gente olha lá para fora, vê meia dúzia de árvores, a gente diz árvore. A gente já nem sabe mais dizer se é o ipê, se é o jacarandá, se é um mamoeiro. Mamoeiro acho que todo mundo conhece. Esse tem características mais próprias, né? Mas tem muitas árvores que a gente não sabe a árvore. Os passarinhos, então, todos são passarinho. Ninguém tem mais o reconhecimento das espécies. Poucas pessoas mantêm esses saberes. E são coisas que eu considero que elas referências de vida para nós. E referências de vidas para as crianças, né? E aí, sobre isso, eu queria aproveitar e perguntar, assim, inspirados nesse jardim, inspirados nessas... As crianças tinham as suas árvores, né? A Emília tinha uma, o Pedrinho tinha outra, o Narizinho tinha outra. Eu queria agora abrir e pedir a participação de vocês. Quem de vocês poderia nos contar, assim, que passou por experiências semelhantes na sua infância? De ter a sua árvore, de subir na sua árvore, ou de comer fruta no pé, de poder ter esse acesso. Queria que alguém pudesse compartilhar com a gente essa experiência. Bom dia. Oi, Rita. Oi, Vera. Bom dia. Tudo? Posso falar? Pode falar. Então tá, cheguei agora tomando café. Eu cresci num bairro com uma rua sem saída, bairro São Jorge, onde o terreno dos meus pais era imenso. E nós tínhamos tudo que era fruta que tu pode imaginar, inclusive o romã, que hoje é uma fortuna. Nós tínhamos a vontade no pé. Da goiaba para a laranja lima, para a bergamota, para o limão, de tudo que é cor, para o abacate, para ameixa, para uva, para cana de açúcar, para... Até me perco.
aipim, e nós brincávamos no meio de tudo isso, com balanço. A gente sentava embaixo e colhia frutas e comia. E hoje é uma falta enorme que a gente tem, porque é exatamente isso. Tu hoje não tem à tua disposição esses pés todos, mas eu cresci e fui muito feliz por isso, porque nós tínhamos o mundo aos nossos pés. A gente subia nas árvores, a gente brincava com elas, fazíamos casinha no parreiral, né? E era tudo de bom. Era muito bom. Certo, Vera, super grata. Mais alguém ainda gostaria de compartilhar? Mais uma. Por causa Bom do dia, nosso... posso falar? Oi. Bom dia, pode, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem. Olha onde só. tu é, Cláudia? Qual escola? Eu sou da EMEI BM Care. Bom Tá. dia, meninas todas, saudades, morrendo de todas. Beijo. Olha só, eu cresci, eu sou de Santa Maria, né? E eu nasci lá. E o meu avô tinha um sítio em Camobi, na cidade de Camobi. E a gente tinha muitas frutas, que nem a Vera, goiaba, pé de goiaba, que eu tenho paixão, que é a minha fruta preferida, né? Hoje em dia, como a Vera disse, também é cara essa fruta, né? Lá eu subia direto na árvore. E a gente tinha, o avô tinha um pé de cinamomo. E a gente subia naquela árvore e fazia guerrinha de cinamomo. Essa é a lembrança melhor que eu tenho, as guerrinhas de cinamomo. A gente era muito feliz. Eu fazia comidinha nas panelinhas de terra, assim, botava florzinha, enfeitava, chamava eles para comer. Né? Eu me lembro muito disso, brinquei muito de casinha, assim, naquela época, com essas coisas assim. Eu sinto saudade disso aí. Dessa parte aí, ela foi muito legal. Eu tô vendo algumas crianças voltando à pele aí. Isso é muito bom, pior. essa intenção. Chegou a me dar até uma nostalgia agora. Essa é a intenção mesmo. Eu queria poder dar a palavra para todos, mas se a gente der de novo, se alguém quiser registrar ainda alguma coisa no chat, mas para a gente poder seguir, né? Queria pegar essa fala da Vera e da Cláudia. A Cláudia trouxe um exemplo que eu adoro, que é o da goiabeira. Queria perguntar, assim, quantos de vocês, acho que talvez todos nós já tenhamos tido aquela experiência de pensar assim, aquela goiaba, aquela que está lá em cima. Faz um tchauzinho, assim, quem já passou por essa experiência aí, para eu ter essa noção, assim. Tem que ser aquela, porque acho que todo mundo já teve. Então, agora abram os microfones e me ajudem a conversar sobre isso. Eu queria que a gente pensasse assim. Vamos supor que a goiaba da Cláudia, a Cláudia gosta dela mais verdinha, mais durinha, assim, mais resistente, um pouquinho mais azedinha. Eu, Rita, já gosto da goiaba, aquela mais amarelinha, mais molinha e mais docinha, que já tem uns bichinhos ali, um pouquinho de proteína. Né? Então, assim, começa por aí. Olha quantos saberes tem aí só na gente saber a preferência de uma e a preferência da outra, né? Sabor, consistência, a cor que tem uma diferença muito sutil, né? Aquela consistência que a gente percebe pelo toque, pelo tato. Quantos saberes tem aí só nesse pouquinho? E aí, a gente ainda sabe disso tudo associado, né? Que mais amarelinha, ela tá mais madura, ela tá mais docinha, ela tá mais molinha. A gente tem um conhecimento associado de várias coisas. E aí, agora eu quero a ajuda de vocês para me ajudar. Vamos falando aí, para a gente pensar, para chegar lá naquela goiaba, aquela que a gente gosta muito, a nossa preferida. O que a gente precisa? O que a gente aciona para chegar lá? Vamos falando aí. Me ajudem. Primeiro, acho que a criança cria uma estratégia, né? Primeiro, porque ela fica pensando, visualizando. Como, né? Como? Tá, uma estratégia. Como? Exatamente. Desenhei a estratégia. E agora?
E aí ele pensa que recurso vai usar, né? Porque ele precisou subir ou pegar alguma coisa para bater. Então ele, né, a Vamos gente já pensar pensa que a gente vai subir. Vamos pensar que a gente vai subir. Aquela criança que a gente queria subir. O que eu preciso para poder subir na árvore? Vamos lá. Ajuda aí. Muita vontade. Muita vontade de comer. Precisa disposição. coragem para subir. Preciso coragem para subir. Claro, coragem. A gente consegue subir sem fazer força? Não. A gente precisa fazer força. O que mais que a gente precisa para conseguir subir numa árvore? No meu caso, pé descalço. Pé descalço, porque para a gente poder sentir a textura, então tem aí o meu pé com a textura da árvore. Se for uma goiabeira, principalmente tem que ser pé descalço, né? Às vezes, se é uma outra árvore que o tronco não é tão liso, a gente até pode arriscar um tênis, alguma coisa, então. E a gente pensar, então, ó, a gente já falou de força, coragem, o pé descalço para conhecer a textura. A gente está falando, precisa um pouco de equilíbrio, a gente falou de estratégia, a gente falou de sabor, de cor, de textura associados. Eu queria que vocês me dissessem uma experiência que vocês fazem dentro de sala que dá conta de tudo isso. Não tem, né? E aí, por que eu trago essa memória para a gente e esse exercício de a gente pensar como a infância da criança hoje está empobrecida de possibilidades que seriam riquíssimas para elas, quando a gente tira elas do mundo e leva elas para dentro da sala, né? E a gente pensar que a gente precisa amenizar isso, buscar um caminho. Eu não sei se igual à nossa infância a gente não vai ter. A nossa infância ela era em casa, a infância das crianças hoje é na escola, a maioria delas, né? Mas a gente pensar o que essa escola pode aproximar de trazer um pouco mais de riqueza para essas crianças, de elas terem experiências que as deixem como seres inteiros e que as coisas não sejam isoladas. Agora é uma atividade para conhecer sabor, que não tem graça nenhuma para as crianças. Agora é uma atividade para a gente reconhecer cor, que não tem graça nenhuma. E a pobreza de tudo isso. Mas a gente poder pensar que a gente pode oferecer algumas coisas para as crianças, no sentido de trazer um pouco disso, dessa experiência do subir na árvore, com toda a potência que ela tem para uma criança, né? E aí pensar assim, queria ainda uma última perguntinha, assim, essa experiência de subir na árvore e mobilizar tudo isso é brincadeira ou isso é alimentação? As duas coisas. É alimentação, mas principalmente a brincadeira. A gente tem tudo junto, a vida não separa essas coisas, né? Nós é que separamos, a vida é que separou o momento de brincar, momento de comer, momento disso, momento, né? Na vida essas coisas não são separadas, é tudo, é uma coisa só. É a linguagem da goiabeira, poderíamos dizer assim, né? É a linguagem da goiabeira. É unir o útil ao agradável, né? É unir o útil ao agradável. Fernanda, quando quiser, interrompe também, tá? Eu acho que pode ser agora, tá? Então tá. Me inspirou que eu trabalho muito com esse lugar da árvore, né? Que é esse lugar da árvore, como a árvore como também a imagem do corpo da criança, né? A gente pensar nas nossas raízes, que precisam estar bem estáveis, né? Para que o nosso corpo adulto também esteja mais resiliente, mais estável. A gente pensar nesse tronco, né? Nesses galhos, o quanto eles são flexíveis, nessas folhas que também têm ciclos, nessas flores. Enfim, a gente pensar a árvore mesmo como a imagem, e a imagem também da casa. Aí a Rita estava dizendo agora sobre a gente fazer essas memórias de infância. As memórias de infância, elas têm um poder
porque é maravilhoso, sabe? Eu sempre falo que as memórias de infância são os nossos diamantes mais valiosos, né? Porque o valor das coisas está um pouco conturbado nessa sociedade que valoriza muito o produto, né? A matéria de uma outra valorização que tem muito a ver com esse sistema capitalista, claro, que influencia diretamente a educação. Mas o valor esse da criança, da imagem, da casa, e a Rita falou agora sobre a questão da sala, quando a gente leva a criança, como que a gente traz toda essa experiência que a criança precisa ter, que quando a gente faz essa memória de infância, ela é tão maravilhosa que ela mexe com a gente, ela leva a gente para um outro tempo, né? Que é o tempo da poética da infância, que ele é o tempo que a gente está conectado numa visão sistêmica sobre a vida, que é o que a criança vive com o seu corpo, com as suas emoções e com o seu cognitivo também, e o seu espiritual, seja lá o que a gente entenda sobre isso. Mas é um momento também espiritual, porque é um momento de prazer em comunhão com a força da vida, né? A infância. E quando a gente pensa na sala de aula, eu acho que a sala de aula ela tem um lugar importante também, mas ela tem um lugar importante num outro sentido, que é o ninho, né? Às vezes, quando a gente sai e está indo na expansão, e é tão bom, a gente expande, sobe na árvore, e quando a gente sente que aquilo ali já nos invadiu completamente, tanta informação que tem a natureza, a criança, e a gente também pode sentir isso, a criança ela busca referências, né, do seu coletivo social, da sua cultura humana. E essas referências ela traz para uma contração um pouco maior, que ela quer um lugar, né, que seja mais fechado, que seja quentinho, que seja confortável. E aí eu acho que uma das coisas que a gente pode perguntar se a sala de aula ela dá conta desse lugar de ninho, né? Ou se quais são as características da minha sala? Normalmente ela é fria, né? A maioria das salas também não são projetadas para pegar sol, a luz é muito importante para esse ninho, porque principalmente para a primeira infância, principalmente nesses 18 primeiros anos de vida, né? Na verdade, a infância dura para sempre. Mas vamos falar nesse tempo da escola, da infância. E esse ninho, como é que está, né? Ele está um ninho que ele é quente, que ele é confortável, ou é um ninho que está frio, né? Que tem essas outras condições, né? Que não trazem a qualidade desse lugar fechado que a infância, que a criança busca como proteção. Então, queria trazer isso e pensar também que é algo que a Rita falou agora, sobre essas classificações que a gente, às vezes, quer colocar. Eu acho que para a gente iniciar eu falo sempre, né, para a gente limpar o nosso olhar em relação a quem é criança e os sistemas da natureza e a vida, a gente pode iniciar com referências e o que dá para fazer de ações pedagógicas, mas também tomar muito cuidado para que a gente não estruture o ambiente, né? Não estruture esse lugar dessa memória de infância que é tão importante dentro de mais uma disciplina, né? Encaixotar esse lugar, porque esse lugar ele não é encaixotável. A gente pode trazer ele para a sala de aula de diversas formas, trazer materiais naturais que ajudam que esse ninho fique mais quente, que fique mais, sabe, que com sentidos, mas também pensar que esse lugar da educação ambiental ele não serve para ser mais uma disciplina, porque nenhuma disciplina serve para ser disciplina, né? A química não serve para ser só mais uma disciplina, ela também está toda entrelaçada na natureza e nas leis da natureza, a física, a matemática, a linguagem, né?
tudo está muito entrelaçado. Então, é interessante de pensar esse tema que nós estamos falando agora, que a Rita está trazendo, como uma possibilidade de a gente abrir e enxergar quantas relações que a criança faz com tudo e como que a gente pode imitar isso que a criança faz, que ela é natureza e a natureza faz, para que as nossas ações pedagógicas também estejam estruturadas dessa forma. Acho que é um pouco isso. Bem isso, né, Fê? Bom, a Fê levou um pouco para dentro, para o ninho, nomeou algumas coisas, e eu vou trazer agora, eu vou puxar de volta para fora. Isso, então, ótimo. Inspirados agora um pouco nesse jardim da Dona Benta e nessas conversas que a gente já teve, eu queria trazer algumas referências para vocês. São notícias que já não são mais tão... Ah, peraí, eu não compartilhei a tela, né? Eu tô fazendo só para mim aqui, desculpa. Eu vou compartilhar a tela aqui para trazer umas notícias. Não é uma notícia mais tão recente, mas talvez a gente não tenha conhecimento dela. Eu achei que tá melhor. Ela não tá mais amarela, mas tá mais molinha. Vou só pedir para vocês fecharem os microfones de novo. Em 2018, teve no Japão uma conferência sobre a questão da International School Grounds. É uma instituição que trata justamente e trabalha com a questão de pensar os pátios escolares e as possibilidades de avanços das crianças com a natureza, nos processos de escola, enfim. E aí teve um evento lá, onde eles justamente para discutir esse tema, o espaço escolar. Então, e por que eu acho importante isso? Porque justamente no Japão, que a gente não é a gente tem a referência de lá como sempre muito tecnologias, né? E aí eles têm um movimento agora também de trazer a natureza para dentro dos espaços, entendendo a importância dessa relação da criança com a natureza. Passei sem querer. O próprio Richard Louv, que é um jornalista americano, ativista, ele diz, e ele defende, ele acredita, eu também acredito, que a grande inovação na educação não é a tecnologia, a grande inovação na educação são os espaços verdes, as escolas se tornarem mais verdes, pela qualidade do ser, pela possibilidade de totalidade que a gente vai buscando. Então, lá no Japão, né, numa escola que teve lá, na cidade de Oklahoma. Oi? Então, muitas oportunidades de escaladas, de subir em árvores, além de construções aéreas, objetos soltos e ferramentas de fácil acesso. E também aqui um jardim, um riacho que foi projetado dentro do espaço da escola para que as crianças tivessem a oportunidade de pescar em horário escolar. Esse é meu sonho de consumo, de a gente poder ter uma escola assim, desse jeito. Lógico que não é a nossa realidade, né? Mas a gente tem possibilidades aqui na escola pública. Eu sou professora da escola pública, né? Nesse mesmo evento, então, a gente tem esse livro que eu coloco aí para vocês. Quem foi para... Eu não fui para esse evento, quem foi para eles, teve uma equipe de brasileiros do Instituto Alana, e elas então trouxeram essas informações de lá, mas e aí disseram que no evento então tinha toda tabela de orçamentos, de passo a passo de como conseguir construir aqueles jardins lá. Uma coisa que não é para nós, mas elas disseram assim, bom, mas sem possibilidade de orçamento extra, enfim, tem lá no Brasil, na cidade de Novo Hamburgo, é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, uma cidade que, enquanto rede municipal, enquanto rede pública, conseguiu também desemparedar as crianças, fazendo coisas mais modestas, mas onde a gente não perde em qualidade. E um pouco dessas reflexões estão compartilhadas nesse livro, que eu mostro aí, que foi também distribuído lá, o qual eu ajudei a escrever e pensar um pouco, né? Algumas das coisas que eu conto estão aí. Então, ele é um livro gratuito que vocês podem baixar no PDF. Depois até posso mandar, aqui, as diretoras que não têm me mandam e eu compartilho ele com vocês, que para a gente poder ler um pouquinho mais sobre isso. Mas aí eu também queria compartilhar, assim, como inspiração para vocês,
um pouco do pátio de algumas escolas da rede municipal de Novo Hamburgo, que a gente foi qualificando ele num processo de pensar a importância do brincar, a importância de as crianças irem para o espaço externo, e de esse espaço externo, então, não poder ser qualquer espaço, ele tem que ter uma qualidade, uma diversidade, uma riqueza de possibilidades. Então, eu compartilho aqui um videozinho, ele é um compilado com imagens de 8 escolas, que foi um trabalho que a gente fez para esse livro. Em muitas outras escolas existem outros espaços, outras formas tão ricas quanto, mas compartilho esse videozinho com vocês, pensando nas possibilidades. Queria chamar a atenção para que vocês olhem a construção dos espaços, os materiais que as crianças usam, que tipo de materiais, que tipo de experiências as crianças estão fazendo, para vocês colocarem a atenção, já ajudando a direcionar um pouco o olhar. Vou compartilhar ele com vocês. Opa! Ih, gente, que não deu certo. Agora sim. Tá aí para vocês? Ainda não. Ainda não? Tá, peraí. Deixa eu... É que agora eu voltei para o vídeo, mas aí eu não compartilhei a tela. Desculpem, gente. Falhas da tecnologia, a gente não está ainda muito familiarizado com essas coisas, e aí a gente, às vezes, se atrapalha. Agora vai dar. Agora sim. Ô, Fran, faz um favor para a mãe. Vai lá, bota uma coisa para cantar que ela pode, ela parar de bater. Vocês me ouvem se eu for falando junto? Dá para ouvir? Sim, sim. Então, as diferentes possibilidades de horta, de espaços, né? Acho que eu vou comentando. A gente poder levar para fora coisas que talvez o desenho, né? Só dentro de sala, o espaço de fazer isso, né? A riqueza das possibilidades do espaço externo. Muitas coisas que acontecem dentro também podem ir fora, né? O labirinto, né? Os cheiros, a coleta de água da chuva, né? Para a gente poder ter essas experiências com água, com barro. Os achados, as crianças poderem fazer os desafios, né? Nessa escola, particularmente, durante muito tempo, essa escalada e esse espaço era proibido, porque as crianças iam se machucar. Hoje elas têm até um trapiche ali, intensificando a possibilidade de uso. Os brinquedos sonoros, diferentes possibilidades de brinquedos sonoros, né? A gente levar materiais não estruturados para naquelas eventualidades dos espaços. A gente ter espaço para correr, espaço amplo. De ter os recantinhos, a caixa de areia, né? Os materiais soltos, né? As crianças, tábuas, troncos, para que eles façam as suas construções. A casinha com objetos de verdade, né? A gente começa a tirar um pouco do plástico. Esse túnel, daqui um pouquinho vai aparecer mais, ele foi construído pelas famílias na escola.
porque era uma escola muito nivelada, ela não tinha nenhuma possibilidade de desnível, então eles construíram esse espaço aí para que as crianças pudessem brincar ali. Com as cascas, as sementes. Essa é uma oca feita com os arcos de bicicleta, né? Um refúgio, um recantinho. Oi, Rita, posso fazer um comentário? Pode. Rita, aquele túnel com as gramas por cima e aquele aro, aquela toquinha de aros. Aline, lá da Paulo Sérgio. Paulo Sérgio Guzmão. Sim. Lembra daquele momento? Nós conseguimos. E ali depois nós plantamos pés de chuchu. Então ele ficou todo fechadinho, ficou uma toquinha verde. Ficou muito legal. Eu não fui mais lá, que bacana. As cozinhas externas, depois ainda trago um relato ainda das crianças nas cozinhas externas. Isso aqui eram liras, né? Objetos de circo que eles têm. As possibilidades da argila no pátio também. Algumas escolas a gente tem a presença de animais, essa é um pouco mais complexa, mas é possível, né? Para as crianças é bem importante. Os velhinhos deixam as pessoas jogar? Deixa. E para além da gente usar a escola, a gente também poder romper com os muros, né? Essa imagem é da escola onde eu trabalho. Aquele portão ali, a gente cortou o muro para poder acessar a praça com as crianças. Né? Tem uma praça próxima, mas a volta que tinha que fazer do portão da escola até a praça era complicado, principalmente com os bebês. Então, bem próximo da sala dos bebês, a gente abriu esse portão para ter acesso. E esse brinquedo aí foi a escola que deu recurso, mas ele está na praça para toda a comunidade escolar poder usar. E aqui são imagens da Escola Branca de Neve, que fica dentro de um parque, então as expedições das crianças pelo parque. O quanto transcender os espaços da escola também é rico, a gente encontrar esses espaços próximos para a gente poder visitar e levar as crianças, principalmente quando a gente está falando de uma escola urbana, de uma escola pública que às vezes não tem recurso, ou mesmo escolas particulares que às vezes elas também é complicado de manter, né? Tem escolas que são potentes, mas tem outras que são menores e que os recursos também não possibilitam, né? Então, vou tirar aqui para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre isso. E aí, rapidamente, assim, queria ouvir vocês sobre esse pátio que está aí, essa ideia, algumas palavras. Bom, nosso tempo está se indo também, mas, enfim. Como que é para vocês? O que vocês têm na escola de vocês? O que não tem? Agora, eu achei, teve alguém que se interessou aqui pelo nosso pátio, alguém que também está em isolamento, e veio me fazer companhia. Esse é o Francisco. O Francisco agora ficou sozinho, ele viu a musiquinha que viu as crianças, aí veio interagir. Mas então, meninas, alguém gostaria de comentar alguma coisa, trazer alguma coisa referente a essas possibilidades, né, de pátio? Oi, posso falar? Pode falar, Jaque. É encantador, né, Rita? Assim, realmente enche de esperança, assim, e ânimo na gente de ver que é possível a gente fazer isso, ainda mais nós da BM Care, que a gente tem um espaço rico, um espaço maravilhoso, que são poucas as sementes que têm esse espaço que nós temos, né? E que muitas vezes a gente acabou, por medo de deixar as crianças explorarem, assim, medo de cair da árvore, os medos que a gente tem, né? E hoje a gente está reciclando o nosso pensamento, assim, né? Digo por mim, né? Tenho reciclado o meu pensamento em relação a isso, assim. E é legal de ver que realmente a gente tem muitas oportunidades de oferecer o espaço como um terceiro educador, né? Que nem a Andréia sempre traz isso muito forte, assim. A nossa colega conversa muito sobre isso, assim, como um terceiro educador, e a gente tem essa oportunidade rica na nossa escola, e a gente já vem num processo também de
desconstruir a questão só do brinquedo pronto, né? De colocar mais as questões dos brinquedos, dos materiais não estruturados, de oferecer isso para as crianças. Então, assim, eu fico feliz de ver que a gente está numa caminhada e está num caminho certo, né? É legal, é motivador. Que bacana, gurias, que bacana. Bom saber que a gente vai indo juntos e é importante um dizendo por aqui, a gente fez por aqui. Agora eu não posso. A mãe já mostrou. Agora você pode brincar. E importante, né, gente, essas coisas do trabalho de casa, né? Enfim. Até me perdi um pouquinho, mas é isso, a gente pensar nas possibilidades de oferta para as crianças e a gente saber que e a ideia é poder inspirar vocês um pouquinho em relação a isso, né? E agora, só para a gente seguir conversando, bom, então a gente tem um pátio, tem um espaço bacana, e a gente leva as crianças para lá, como é que a gente olha, como é que o que elas... Hoje está movimentado por aqui. Como é que elas fazem? O que elas vão fazer nesse espaço, né? Então eu queria trazer, eu vou compartilhar de novo a tela, uma imagem, uma sequência de imagens com vocês do que as crianças estão fazendo ali nesse espaço, nesse pátio. O que essa criança... Opa! Eu tô com uma aqui. O que essa criança está fazendo? Quais são os... Primeiro vamos dizer o que ela está fazendo aí. O que ela faz nessa brincadeira aí? Tem que abrir o microfone. O que ela está fazendo? E no exemplo da mãe, cozinhando. Ela está cozinhando. Eu acho que ela está fazendo diversas coisas ali, é contato com a textura, a imaginação, a criatividade, ao mesmo tempo que ela está pensando, né, reproduzindo o que de repente ela vê a mãe fazendo, mas é uma mistura de muitos sentimentos ali, de contato, né? Sim, exatamente isso, uma mistura. Ela tá, oficialmente ela está cozinhando, né? Ela está preparando uma festa aí. Tem café, tem bolo, e aí o imaginário. E aí a cultura que ela vive em casa, lá da sua família. Tudo vem para esse contexto, tudo veio nesse convite de brincar, né? E aí realmente tem textura, tem sensibilidade, tem motricidade fina, tudo tá aí nessa brincadeira, né? Olhem para a expressão dela. Olha a expressão dela. Olha quanta concentração tem ali. E aí eu vou dizer para vocês não estavam lá, mas eu vou dizer que ela brincou aí, sei lá, meia tarde pelo menos. Pelo menos meia tarde ela ficou envolvida nesses preparativos de cozinha. O que a gente costuma dizer do tempo de concentração das crianças? A gente pensa em atividades curtinhas, porque eles logo vão querer passar para outra coisa e eles não dão conta. E a gente pensar, então, que se uma atividade ela realmente aciona as necessidades, os desejos, os interesses das crianças, ela pode durar horas. Olha a expressão de concentração dela nas preparações. Ela está ali inteirinha, concentrada, atenta, ligada a tudo, né? E aí eu também queria que a gente pensasse, vamos dar uma olhada nos materiais que ela está usando aí. Que tipo de materiais que acionam esse brincar, essa potência desse brincar? O que vocês enxergam aí? É o que se tem numa cozinha normalmente, mas o principal é o próprio corpo, né? Elas têm o corpo, a criança está ali inteira. A água, a terra. Para além dos equipamentos, utensílios de cozinha, água, a terra, exatamente. E muitas possibilidades. Então, aqui eu queria aproveitar para chamar a atenção. Deixa eu só ver para adiante, eu vou tirar aqui, até porque o nosso tempo também está se indo, devolver um pouquinho a palavra para... Mas eu queria chamar a atenção, assim, ó, da potência que tem do brincar do lado de fora.
A gente já falou antes lá das nossas experiências com o subir na árvore. Agora a gente olha para essa brincadeira da Sofia, essa menina ali, a Sofia, que muitas vezes ela repete essa brincadeira, essa necessidade de reproduzir o seu mundo e permanece ali muito tempo, né, nesta brincadeira integrada, concentrada, com exploração, com muita aprendizagem. A gente tem nesse lugar ali de brincadeira um lugar que tem os chás, que tem as ervas, vira e mexe. Ali nessa imagem não tinha, mas eles têm a possibilidade de ir lá, buscar um chazinho, busca um cheirinho, traz para ali, enriquece a brincadeira, né? As possibilidades quando a gente tem um universo rico, do que a criança, até onde ela vai e o tempo que ela vai, quando a gente tem um espaço adequado, quando a gente tem materiais adequados, quando ela tem um tempo para se brincar. Esse tipo de brincar ali poderia acontecer em 20 minutos de pátio? Não. Então, a gente precisa pensar no tempo da brincadeira, ele precisa ser longo. O tempo de permanência no pátio não pode ser 20 minutinhos, meia horinha ou algo, ele precisa ser longo, para que a brincadeira venha lá de dentro, né? O David Hicks, do Território do Brincar, ele diz assim, que a brincadeira, elas são 3 momentos, né? Primeiro, quando a criança imagina, segundo, quando ela constrói, e depois quando ela brinca. Então, a gente pensa assim, eu imaginei, eu vou fazer o jantar, então eu preciso pensar nas coisas, pensar os ingredientes, eu projetei, eu alcancei, aí eu preparo, organizo tudo, aquela casinha do meu jeito, cada coisa no seu lugar, e aí depois eu vou brincar. Isso não acontece em 20 minutos, a gente precisa de um tempo longo. Se a gente olhar para as nossas memórias de infância, quanto tempo a gente gastava nessas brincadeiras? E passava o dia inteiro. Às vezes a gente levava dias construindo essa casinha, né? A gente nem era numa vez só que a gente constrói essa casa, a gente passa dias. Então, a gente pensar que as crianças precisam de exatamente disso, para ela ter qualidade nesse brincar e ele poder representar a expressão da criança, né? Espaço, tempo, materiais e os parceiros da brincadeira também, que é quem vão enriquecer, quem vão trazer, né? Então, a gente pensar muito na hora de fazer as nossas propostas e a gente pensar como é que a gente diversifica isso, porque com 15 minutinhos ou 20 ou meia horinha, a criança não dá conta de fazer uma brincadeira com toda essa qualidade, com todo esse potencial. Rita, posso fazer Sim. uma contribuição? Fala, Lili. Pensando, assim, nessas questões de espaço, de externo, de poucos minutinhos, e a necessidade que nós temos de deixar com que a criança siga livre, né? Nós temos que repensar um pouco as questões das nossas rotinas também, né? Não que elas não sejam importantes, elas são fundamentais. A criança, ela precisa de uma rotina. Mas, assim, eu penso a desestruturação, um pouco da flexibilização. Ela pode fazer um lanche na rua enquanto está brincando, ela pode sentar na grama enquanto ela brinca, ela se alimenta. Então, assim, essa questão do tempo é uma desconstrução que nós, professores, precisamos fazer primeiramente. Nós precisamos entender a forma de brincar e a necessidade da criança do externo e do tempo para nós nos adaptarmos e também deixar de nos cobrar a questão da rotina nós enquanto professores. Porque muitas vezes, assim, eu não entendo, eu não concordo, eu não gosto da divisão do pátio, por exemplo. Eu acho que criança é criança e a criança pequena aprende com a criança grande. Nós aprendíamos com os nossos irmãos mais velhos, com os nossos primos, com os mais velhos. E eu acho que essa é uma troca fundamental. E dentro da escola, os grandes, que nós dissemos grandes, vão orientar os pequenos, eles cuidam dos pequenos. Eu já fiz essa experiência inúmeras vezes. Os grandes que nós falamos, 4, 5 anos, eles cuidam dos bebês, eles têm uma proteção com os bebês. Então, nós não precisamos ter esse medo. Eu acho que nós precisamos desconstruir isso primeiramente, para depois
E esse é um trabalho difícil. Esse é um trabalho difícil, mas ele é fundamental e ele é possível, né, Rita? Eu não vou voltar na questão tempo, que eu acho que tu já falou. Eu queria ir avançar agora um pouquinho nisso que tu trouxeste, da questão dos parceiros e das crianças de diferentes idades no mesmo espaço. E para isso, eu vou compartilhar com vocês também uma sequência de cenas. Uma mini história, que é uma forma com que eu registro, né? Terra de encontros e de brincadeira. Terra de encontros e brincadeiras. Davi e Luísa são irmãos. Ele frequenta a faixa etária 3 e ela a faixa etária 0. Numa certa tarde, um feliz encontro. 2 turmas brincando no mesmo espaço. Davi logo vai em busca da irmã, que brincava com panelas, colheres e terra. Terra? Alguém falou em terra? Justamente algo que causa arrepios em Davi e que até então, apesar das tentativas e provocações das professoras, ele fazia questão de ficar distante. Mas sim, a mãe estava brincando com terra. Inicialmente, Davi senta ao lado dela e a toca carinhosamente, acariciando seu braço. Luísa, apesar de demonstrar alegria com a atenção e companhia do mano, continuou a brincadeira. Davi segura a mão da mana. E nesse momento eu fico na dúvida se é para fazer um carinho ou para desviá-la da terra. Luísa solta a mão dele e volta para a brincadeira, recolhendo mais terra para suas panelas. E assim, Davi, com o coração amaciado pela presença da sua maninha, entrega-se momentaneamente à brincadeira com terra. Então, eu trago essa cena para compartilhar com vocês a importância do encontro das crianças de diferentes idades, a gente pensar isso lá. Né? Uma, porque são irmãos. Acho que tem aí uma questão bem importante. Eles são irmãos e eles passariam o dia inteiro na escola sem se ver. Aí eles vão para casa já perto da hora de dormir. Quando é que tem a convivência de irmãos? Se a escola também não favorece esse encontro, né? E outra, que particularmente o Davi foi uma criança, e às vezes existem algumas crianças, o Davi acho que foi a criança mais resistente que eu encontrei a se permitir se sujar, e a gente fazia investidas e apostas e convites para ele, e ele dificilmente ia. A partir desse encontro, de começar a encontrar a mana, eu via ele mais e mais brincando no chão com terra, que a mana também foi, então ele também se permitiu. E a gente pensar, porque a gente às vezes pensa em diferentes idades, né? Que geralmente os mais velhos vão ajudar os menores, mas às vezes não. Entre as crianças, a transmissão do conhecimento é horizontal, ela vai de um para o outro, independente da idade. O quanto é importante para eles essa convivência, essas trocas, né? E a gente poder pensar. Então, é um conjunto de elementos que eu queria trazer e dizer que a gente tem que estudar a fundo cada um deles. A gente não tem tempo aqui para entrar a fundo em cada um deles, né? Mas queria dizer que a importância de a gente olhar, então, quando vai pensar essa relação criança-natureza, a qualidade dessa criança com a natureza, ela vem muito de a gente pensar o espaço, os materiais que a gente oferece, os parceiros da brincadeira, e o tempo, né? E aí, posso falar? Pode falar. Eu acho muito rico o que está trazendo para a gente nessa manhã, toda a importância de repensar, o que a Karina já disse, todo o cotidiano da escola, como isso é importante, os materiais, os espaços, os tempos. Eu acho que isso é fundamental. Nós, na BMCare, temos bastante irmãos em turmas diferentes, né? No berçário, na turma da faixa etária 1, por 3, por 4. E o encontro deles no pátio é muito rico. Eles amam dar mão para os irmãos, brincar juntos, cuidar, mostrar, ó, prof, meu mano. E eu acho que isso é muito importante. E nessa mini história, né, a leveza, a sensibilidade do olhar dessa professora que conseguiu registrar esse encontro dos irmãos é muito lindo. Né? A brincadeira juntos, né, a forma como ela registrou, que ela conseguiu captar nessas imagens, né, é um documento. É uma forma de mostrar visível tudo o que é feito no cotidiano da escola,
né? Todas as práticas que existem dentro desse espaço. Eu acho que é muito rico tudo isso. Obrigada, Andréia, pela contribuição. É exatamente essa a intenção da minha história, eu não contextualizei ela, né? A minha história, ela justamente é um pouco a interpretação do professor, do que ele vê na cena, mas é uma forma de a gente dar evidência às aprendizagens que estão acontecendo ali, né? Então, qual é o... a gente não vai estar, talvez, direcionando tanto as atividades. O nosso papel é o de ser o organizador das condições e depois aquele que acompanha e dá visibilidade ao que está acontecendo ali. Muda um pouco o nosso papel de ser aquele que faz a experiência para aprender os sabores, faz a experiência de amassar, né? Sei lá, bolinha ou tantas outras coisas para desenvolver tal habilidade. Não, as crianças vão desenvolver por aquele contexto que eu organizei para elas. E eu acompanho, acompanhando, eu vou olhando aquilo que eu posso ainda potencializar, né? E também eu vou mostrando para a comunidade escolar o que acontece ali. Eles não estão só brincando. Tem muita coisa envolvida nesse brincar, né? Rita? Sim? Aproveitar essas duas colocações aqui que eu estou olhando também as mensagens das pessoas, né? Para fazer essas teias do que também está sendo conversado no chat. E eu acho que é interessante falar sobre esse lugar da natureza. As pessoas estavam dizendo ali, as professoras, de que a natureza é a terceira educadora, né? Eu costumo falar muito isso, de que tem um lugar que a natureza vai trazer para a criança como facilitadora, que por mais que nós sejamos as mais hábeis, as mais cuidadosas e tudo isso, a gente não vai conseguir suprir esse lugar que a natureza tem na infância, não só na infância, mas, enfim, em toda a nossa jornada de vida, mas principalmente nessas relações que estão se constituindo na primeira infância. E o tão belo que é isso, que quando a criança está com a natureza, e é isso que eu acho que eu estava falando sobre nesse lugar de que a gente não é mais a que está facilitando uma vivência, que muitas vezes a gente também tem já um fim, né? Uma finalidade, a gente já sabe qual é o resultado que a gente quer chegar, que a criança quer chegar. Na natureza não tem esses resultados, né? A gente não está sobre esse controle, e é muito bom que a gente não esteja sobre esse controle, porque também esse lugar é um lugar que nos dá o tempo da observação, que é a grande mestra para a nossa cocriação da nossa professoralidade como professoras, né? Então, pensa que se nesse lugar das estruturas da escola tradicional, de todas as coisas que eu preciso planejar e estar controlando o tempo inteiro as crianças, eu não tenho esse lugar que é esse alimento, esse abastecimento da escuta da criança, dessa observação da criança que está ali, que ela procurou o barro por uma necessidade, que ela foi encontrar o irmão, a irmã, por uma necessidade, e aquilo se fez uma facilitação que talvez essa professora, dizendo muitas vezes que o barro não é sujo, que o barro, né, uma areia, é algo bom, ela não conseguiria trazer essa abertura, né, dessa seiva dessa criança que precisava ter esse contato, como o encontro que ela teve naquele pátio com a irmã. E eu acho muito belo isso na questão de que todas essas experiências com a natureza, elas nos trazem muito mais prazer em estar com as crianças, que eu acho que é fundamental para nós como professoras. Eu vejo aí o pessoal dizendo que a Rita estava dizendo que sonho, botando as imagens de pessoal, que sonho, né? Botando muito isso. E, bom, primeira coisa é dizer que é um sonho possível. Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. E que é o que está sempre na cosmologia indígena, que sabe muito sobre relação com natureza, né? E como se viver bem nessa vida. Mas, então, esse sonho que se sonha junto também pode ser sonhado junto com a criança, dentro desse lugar de prazer.
Por exemplo, eu tive muitas experiências também de estar observando as crianças na hora do recreio normal, de escola, fundamental, ensino fundamental também, junto. E que normalmente essa estrutura da escola, da educação infantil, eu acho que a gente tem mais laços assim afetivos, mas em fundamental eles parecem que vão se desgrudando, a gente ficando mais dogmático e culpabilizando mais a criança como se fosse um pequeno adulto, né? Mas de ir para o recreio com elas, né? De ir para o recreio com elas, de ter diversão. O que vocês estão fazendo? Quero fazer também. Vou jogar bola com você. Né? E ser a única professora da escola inteira que ia para o recreio. E eu achava muito mais divertido ir para o recreio com as crianças do que ficar na sala de professores. Então, esse lugar que pode ter muitas idades dentro do recreio, né? Dentro desse lugar do pátio, pode ter essa idade que é a nossa idade adulta também. Não só as crianças pequenas, mas essa criança grande precisa estar lá também, facilitando, olhando, observando esse processo. Então, são várias idades, inclusive a nossa idade, que precisa estar lá fazendo vínculo, que é a coisa mais importante para a educação. Né? E sem vínculo não há aprendizagem. Né? A criança quer os laços afetivos. Então, deixar essa hashtag fica a dica para as professoras, porque eu trabalhando com professoras e sendo uma professora, eu vejo que é muito difícil, às vezes, a gente fazer uma mudança na escola, né? Porque as estruturas estão tão fechadas, tão rígidas ali do que já é, né? Do que já foi construído e a questão é que elas não são prazerosas para a gente. E eu vejo em cada professora, toda vez que falo sobre criança e natureza, toda vez que falo sobre esse brincar junto, ou vejo um adulto, uma professora brincando, eu vejo que é isso que a gente quer, né? Que a gente quer ter prazer na nossa professoralidade e trazer essa dimensão da educação, né? Como ela é, infinitas possibilidades. E a gente é parte desse sonho. Então, por aí. Acho que é bem fundamental isso que tu trouxe, né, Fernanda? Porque é a gente ter alegria na escola também. A escola também tem que ser lugar de alegria, inclusive do professor, né? E às vezes surgem essas conversas, né? Principalmente quando a gente está apresentando essa proposta pela primeira vez, ou para alguns, mas dá um trabalho, depois tem que lavar todo mundo, não sei o que. Bom, para mim, trabalhoso, aí vai de cada um, né? Mas para mim, trabalhoso é ficar na sala dizendo senta, não mexe, não bate, não isso, não aquilo, não. E aí tu leva para o pátio e as crianças, cada um procura a sua brincadeira, se envolve, se concentra, se dissipa. No final, intensifica ali a limpeza, eles mesmos ajudam e vamos lá. Para mim, trabalho é ficar na sala preso dizendo não faço, né? Porque eu acho que daí a gente conecta com a alegria na escola. A alegria é potência. A gente convoca o melhor de cada um, né? Então, por aí. Posso trazer um exemplo? Deve. Há 2 anos atrás, os 2 últimos anos, na verdade, lá na MABM Care, a gente desenvolveu 2 projetos maravilhosos, assim, que resgatou um pouquinho desse contato com a natureza. A gente desenvolveu um projeto dos ninjas protetores das árvores. Então, a gente criou todo um encantamento junto com esse projeto. Teve filhos de colegas, profs, que eram alunos da minha turma, participaram desses projetos. E foi muito, muito legal, porque surgiu deles de uma árvore do pátio da nossa escola, que eles observaram as frutas e queriam colhê-las, e elas estavam verdes. E aí começou todo um questionamento deles sobre aquela árvore, e eles realmente adotaram aquela árvore do pátio da nossa escola. A gente esperou amadurecer as laranjas, a gente comeu as frutas, eles quiseram plantar as sementes das laranjas, fizemos chá da casca da laranja. E foi um projeto muito rico. A gente fez passeio ao entorno da escola. Eles perceberam que tem árvores
que tem espinhos, coisa que eles até então eles não tinham percebido, abraçar uma árvore. Então foi muito rico. E no ano seguinte, ano passado, a gente trabalhou o projeto dos pássaros. E, meu Deus, a alegria deles em reconhecer um pássaro que estava no pátio, um João de Barro, um bem-te-vi, que a gente tem muito lá na nossa escola, a andorinha, o beija-flor. E aí, eu até estava compartilhando essa semana com uma colega, até um dos aluninhos está ali, ó, o Henrique, que foi um que participou do projeto dos ninjas. E eu lembro até hoje que nós estávamos conversando sobre a gralha azul e do plantio do pinhão, que era a época, era bem essa época aqui de junho, julho. E aí a gente decidiu que nós queríamos plantar o pinhão assim como a gralha azul. E na semana anterior desse plantio, eu tinha colocado no meu planejamento para a gente ir para o pátio observar os pássaros, né? Para a gente encontrar. Naquele dia, a gente não encontrou nenhum pássaro. Pensa a frustração da prof e das crianças, né? E aí, como trabalhar isso? E daí, na outra semana, o tempo estava mais friozinho e úmido. E no dia que a gente estava no pátio plantando o pinhão, fazendo plantio nos nossos vasinhos, o Henrique, inclusive, acho que foi o Henrique, ele viu um João de Barro e ele ficou desesperado. Prof, João de Barro, prof, João de Barro. Daí eu falei, meu Deus, e agora? No meio do plantio com terra para todo lado, o que eu faço? Falei, quer saber de uma coisa? Vamos atrás dos pássaros. Naquela tarde a gente encontrou João de Barro, bem-te-vi. Nós vimos 2 beija-flores, alma de gato. Eu sei que naquele dia nós fomos presenteados com várias espécies de pássaro que geralmente não estão lá no nosso pátio. Então, se eu não tivesse largado tudo, né, e pensado que depois ia ter que voltar, limpar toda aquela bagunça que tinha ficado e terminar depois, eu não tinha tido essa experiência com as crianças, sabe? E isso foi muito rico, porque eu tenho certeza que eles nunca vão esquecer daquele momento, assim como para mim foi marcante. Então, é um exemplo bem prático disso tudo que a gente tem falado, desse olhar e dessa escuta sensível. Obrigada. Obrigada, Thaís. Nossa, que experiência bacana. Ó, a Thaís sabe o nome dos passarinhos, viu? Ela conhece as aves do quintal. E isso que tu falou em relação às árvores, de eles conhecerem os ciclos, né? Como é importante. Quantos e quantos relatos a gente tem e ouve de as crianças de não reconhecer a fruta do pé, né? Eu tenho uma colega que levou eles no pomar de laranjeiras e as laranjas ainda estavam verdes e eles não acomodaram que isso ali era laranja. Então, a importância de a gente pensar uma laranjeira lá no nosso pátio, no nosso quintal, onde a criança possa viver ela o ano inteiro. Desde ela sem frutas, desde ela florida, perfumada, aquela delícia de ver as florzinhas se transformando em fruto, pequenininhas, verdinhas, pequenas, depois até chegar ao ponto da colheita, de fazer as partilhas, de fazer as receitas, de viver o ciclo inteirinho de uma árvore, né? O quanto é Eles adotaram também, durante o projeto, eles adotaram uma árvore do seu convívio familiar para cuidar, a gente fez presente para a árvore, eles fizeram pesquisas daí sobre aquela árvore que eles adotaram, trouxeram fotos, a gente participou da Motic, né, e da Mostratec, né, com esse projeto, e foi muito gratificante. A gente fez as faixas dos ninjas, então eles se sentiam empoderados para defender as árvores, ensinavam, inclusive, os outros colegas da escola, os pequenininhos, não pode tirar a folha, nem a florzinha da árvore, porque essa florzinha vai virar uma frutinha, sabe? Foi muito, muito interessante. Eles perceberam as abelhas chegando nas florzinhas da laranjeira. Nossa, foram muitas aprendizagens. Que lindo, Thaís. Bom, eu vou pegar o gancho da tua fala para a gente ir finalizando agora, né? Com essa fala que tu traz de as crianças terem a sua árvore, de saberem o nome daquela árvore, de saberem características, eu queria conectar com uma fala do Richard Louv, que ele diz assim, aquilo que a gente não sabe nomear não tem importância para a gente, não tem significado.
Então, a importância de a gente progressivamente ir nomeando com as crianças o hortelã, o jardim, ou a roseira, a laranjeira, o manjericão, o joão de barro, o bem-te-vi, a lagarta, enfim, todas as espécies que a gente tiver, para que isso tenha significado para as crianças. Porque até agora eu foquei aqui em a gente falar na importância do quanto a natureza favorece as crianças, né? O desenvolvimento das crianças. Mas eu preciso finalizar com uma fala de dizer para vocês o quanto é importante nós assumirmos posturas mais responsáveis e cuidadosas com a natureza também. A criança nos copia, nós adultos. E o quanto a gente precisa transmitir essa questão do cuidado para as crianças. Uma forma começa no saber nomear, nesse relato que a Thaís nos trouxe, né? É uma forma de vincular. Eu só protejo aquilo que eu cuido, que eu conheço, que eu gosto, senão não vou proteger. Então, a gente conhecer intimamente é um começo, mas a gente precisa também, cotidianamente, essas ações de cuidado com o jardim, cuidado com os espaços, porque senão daqui um pouco a gente não tem mais natureza para falar que a natureza ajuda no desenvolvimento das crianças. Aí nós vamos matar esse assunto por aí mesmo, né? E o quanto é importante mesmo dentro da cidade, principalmente dentro da cidade, principalmente onde quase não tem mais espaço, a gente encontrar espaços para trazer de volta a natureza, buscar de volta o espaço da natureza, né? A gente combinou assim não passar 1h30, nós estamos chegando em 1h30, nós combinamos, eu, Mônica e Fernanda, é 1h20, eu já passei. Mas de a gente pensar assim, na escola onde eu trabalho, por exemplo, nós tiramos a calçada, a gente arrancou a calçada para ter terra para as crianças. Então, a gente pensar, para poder plantar árvores num espaço específico ali, e a gente pensar o quanto é importante a gente criar espaços de natureza no ambiente onde a gente vive. Quem não gosta de estar próximo da natureza? Quem não gosta do canto do passarinho, de estar na sombra de uma árvore, de ter a fruta do pé? Todos nós. Não faz bem só para as crianças, faz bem para a vida, para o bem geral da nação, né? E a gente assumir a nossa responsabilidade de cuidado com esses seres, que são seres vivos, de direito, merecedores da nossa cuidado e da nossa proteção. E, inclusive, a gente ampliar os espaços da natureza, já que a gente tirou tanto dela do nosso meio, né? Então, gente, eu para mim, encerro assim, chamando a atenção de que sim, cuidamos das crianças, mas também cuidamos da natureza, né? Não sei se Mônica e Fernanda, passo para vocês. Bom, antes da Fernanda encerrar, a Fiamma, acho que é Fiamma, ela fez um comentário aqui que eu acho importante para poder a gente motivá-la, né? Ela disse assim: estou construindo um projeto tão lindo para o meu estágio obrigatório sobre criança no século XXI e seu envolvimento na natureza. Uma pena que não poderei executar o projeto na escola. Eu senti que ela está assim um pouco desmotivada, né? E um pouco de frustração, mas que isso sirva como um desafio para ela tentar sensibilizar, né, essas pessoas da escola, ou buscar outros sonhadores também que possam transformar em realidade, né, materializar esse projeto, né? Eu não sei Mônica, desculpa, eu acho que ela quis colocar que ela está fazendo estágio na nossa escola, né? E esse ano termina o estágio dela, ela tem que fazer esse período nesse período agora, o estágio obrigatório. Então, acho que ela, não sei, acredito que ela está aí para nos falar, mas eu acredito que foi isso. Até no particular eu chamei ela depois dessa fala e disse para ela que a escola está aberta para ela viver isso com as crianças. Né? E a escola vai ficar aberta, o período de estágio dela pode terminar esse ano e a escola vai estar aberta para ela vivenciar isso ano que vem, voltar e poder viver isso com as crianças, né? Acho que está aí ela para nos falar se foi isso realmente ou não, né? Ai, que maravilha! Fiamma com a palavra. Que ao mesmo tempo que eu estou concluindo meu último ano de estágio pela prefeitura na BMCare,
eu tô em andamento no meu estágio obrigatório, né? Então, aproveitando todo esse espaço que a DMCare tem, é um espaço muito rico, é muito amplo, tem muito verde, tem muitas oportunidades. E eu fico muito feliz em escutar a fala de vocês, porque só reforça as atividades que eu estou fazendo aqui na proposta, né? A relação, por exemplo, de saber nomear as árvores, né? Que eu acho uma coisa muito interessante. Até eu estou aprendendo com isso. Então, como estágio obrigatório, né, foi nesse primeiro semestre de 2020, ele não vai ser aplicado, né? Mas todo o projeto que eu montei foi pensando nessa questão da natureza, porque é um dos campos de pesquisa, né, que eu estou mais empolgada agora no momento, que eu estou mais envolvida, além da inclusão, que já não é novidade, que eu tenho bastante interesse nessa área. E a gente tem os grupos do WhatsApp, né, da escola, e mesmo que à distância, eu estou inserindo junto com a Prof. Ju, com a Prof. Vera, eu estou inserindo essa questão da natureza com as crianças. Inclusive, a gente fez uma proposta na Semana do Meio Ambiente de plantar uma sementinha, e eu achei lindo o retorno das crianças, e isso me motivou ainda mais a dar continuidade nessas pesquisas, porque, sim, eu também estou usando o Richard Louv como referencial teórico, eu estou apaixonada por essa temática, porque a gente percebe que as crianças de agora, elas não estou dizendo que a tecnologia seja ruim, mas ela tem que ser dosada, e essa tecnologia não dosada acaba distanciando, sim, as crianças da natureza, né? Então, eu acho que é uma temática que todas nós, educadores, deveríamos nos apropriar, e tem diversas formas de aplicar isso, né? Em sala de aula e fora dela. É isso. Com certeza. E que tu tenhas a oportunidade de fazer esse estágio na prática. Mas se não for, vem depois, né? Se não for, vem depois. Essa é uma coisa que eu vou carregar comigo na minha prática docente, né? Uma coisa que eu acho que precisa, não somente num projeto, não somente na Semana do Meio Ambiente, mas algo que se estenda o ano todo, né? Com certeza. Então, agradecida. Fernanda? Então, gurias, eu sempre vou falar que é muito deliciante estar com mulheres professoras, né, educadoras, que estão fazendo um trabalho, que a gente faz um trabalho, reforçar sempre isso, que esse é o trabalho mais importante para a sociedade. Então, nos sentimos valorizadas nesse lugar sempre, né? Coisa boa ver os relatos, ouvir quem está fazendo estágio agora, né, que tem toda a vontade. Eu já vi muitas professoras chegando em escolas com toda a vontade do mundo, e às vezes a gente, né, vai diminuindo as suas vontades porque perde o interesse se o nosso corpo docente não estiver bem animado mesmo para entender quem é a criança. Então, sigamos com esses interesses e sigamos com essa curiosidade, que é o que a criança tem e que a gente não devia perder nunca, de saber, de descobrir o mundo, né? E descobrir o mundo é descobrir a gente mesmo nesse processo também. Eu estava pensando, mas eu nem me identifiquei muito, né? Não me apresentei, apesar da Rita ter falado alguma coisa sobre mim. O meu nome é Fernanda Poleto, eu trabalho com educação já faz algum tempo, faz uns 15 anos nesse tema de natureza e criança e sistemas ecológicos, e, enfim, acho que isso dá para relacionar com muitas coisas, inclusive com política, com economia. Eu acho que a gente tem esse trabalho de trazer bem Paulo Freireano mesmo, que a educação é um ato político, né? E vamos ver nesse ato político mesmo quando a gente está falando sobre fazer comidinha com a natureza. Isso também são ações, né, que são importantes, que a gente precisa lutar por essas ações que a gente, como professor, enxerga como importantes. E dizer que ela é importante. Que ela é importante, inclusive, para a inclusão, para a diversidade, para tudo isso, que são pautas muito atuais e que na primeira infância precisam estar também ligadas, né? Eu queria dizer também, né, eu recém coloquei aqui
o hashtag A Natureza da Criança, que é o meu trabalho de formações, de cursos, de percursos, que é no Instagram, A Natureza da Criança, tem o Nossa Natureza também, e que eu e a Rita, a gente está confabulando um curso, agora que começa a semana que vem, ali pela plataforma do Conexão Natureza, com a Mônica, que vai estar super especial. A gente vai falar muito sobre essas redes de parceria, como que elas atuam na natureza e como que a gente pode imitar, assim como as crianças imitam a gente, as coisas da vida, a gente possa imitar nas nossas estruturas, nas nossas ações pedagógicas, né? Para não rimar tanto contra a correnteza, mas deixar fluir, né? Deixar fluir junto com a natureza, porque é mais gostoso, é mais prazeroso, e a gente pode dar uma chacoalhada nessas estruturas que já estão muito fechadas, encrostadas, para que a gente tenha mais prazer e bem viver na nossa atuação de professoras. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada, entra lá no hashtag A Natureza da Criança, que tem muitos ou no site do Conexão Natureza, que estão todas as informações lá. Tá bom? Muito obrigada por essa manhã, mais uma manhã super inspiradora. Eu gostaria, assim, eu acho que professora tem que sempre ser tratada com, sabe, assim, tudo que a sociedade devia dizer assim, tá precisando de alguma coisa? Quer uma massagem? Tá precisando de um chá? Toma aqui, sabe? Eu acho que professora tem que ser tratada, assim, com, sabe, como a gente segura realmente um ninho, assim, porque ela está sendo esse ninho para essa nova... né, para esse inédito viável, como diz o Paulo Freire, que pode transformar a sociedade e ser mais legal as coisas. Um beijo, queridas. Obrigada, Rita. Obrigada, Mônica, pelo convite. Beijo. Eu agradeço. Acho que eu passo para a Mônica e não retorno mais também a minha fala por causa do tempo, tá bom? Beijo, meninas. Obrigada. E qualquer coisa, estamos aí. Estamos aí. Meninas, muito obrigada. Convido vocês para visitarem lá a Conexão Natureza. A gente está com o curso da Rita Jaqueline Moraes, que vai para a segunda turma, que é Criança é Natureza, Inspirações para a Escola Brasileira. A gente também está com Natureza, da Fernanda. Temos também outro curso de desenvolvimento biopsicossocial, Vivência da Infância na Natureza, que é com a Cristiana Proffice e o Fernando Greno. Estamos organizando para amanhã uma oficina poética da manualidade com um conterrâneo de vocês, que é o Anderson Kubiak. É uma oficina bem lúdica, bem linda. E no final desse mês a gente vai estar com a Rita e o Limites Invisíveis, que é um programa de Portugal, falando um pouco de como é que está sendo o retorno às aulas lá em Portugal e um pouquinho do que está acontecendo na Europa. E aí a gente vai conversar um pouco desse retorno das crianças para o lado de fora, tá bom? Então é isso, e também convido vocês para um workshop de meditação de mindfulness, que a gente vai fazer no dia 4 de julho, né? E vocês estão convidadas. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, tá bom? A Aline quer falar? Não posso deixar de agradecer a Rita por ter aceitado, né, Rita? Eu incomodei a Rita um pouquinho, eu confesso, por ter aceitado essa ideia, por ter convidado a Fernanda. Vocês nos trouxeram riquíssimas reflexões. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho enquanto escola, enquanto EMEI Care, nosso rumo está ali, nós só vamos seguir caminhando no momento que passar essa pandemia. Ficamos muito felizes com essas falas sensíveis, por todas essas possibilidades e pela aceitação desse convite e também pela disponibilidade de vocês, da Rita, da Fernanda, da Mônica, e agradecer a todas as nossas colegas também que partilharam deste momento que foi riquíssimo. Né? Só tenho a agradecer a vocês todas. Vamos dar um tchauzinho para eu dar um print na tela para publicar esse vídeo.
Ô, Ricardo, tu vai disponibilizar lá no Conexão, se alguém não quiser, pode, né? Vou colocar no canal do YouTube da Conexão Natureza, tá bem? Também, mais uma coisinha, agradecer a presença das nossas assessoras pedagógicas que estão com a gente aqui, a Daia e a Carol. Ai, desculpa, nem citei, não falei. Oi, Carol, eu não te vi aqui na minha primeira tela. Desculpa. A gente fica, oi, Daia. A Carol, porque conheço melhor, não vi elas por aqui. Ó, a gente teve nesse lindo encontro uma audiência de 81 professoras e professores. Então, gratidão, gente, pelo envolvimento de vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem bem, com saúde, se cuidem, tá? Um beijo para vocês, tá bem? Queridas, até mais. Tchau. Tchau, Viva a natureza, viva a infância. Viva as mulheres. Tchau, bom dia. Tchau. Deixa as pessoas saírem um pouquinho mais, aí tu pode. Agora eu posso?